Nosso pastor, acho que não precisa de apresentação, correto? Nosso pastor, nosso paizão. E a gente pede sempre a Deus que possa estar ungindo nosso pastor cada vez mais. Pastor que sempre acredita nessas nossas aventuras aqui. E sempre investiu, sempre acreditou. E que o desejo do coração dele é que possa gerar realmente esse avivamento genuíno no meio da nossa igreja. Amém? Sim. Boa noite, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Amém, queridos? É bom estarmos juntos. Que bom que você veio, que você está aqui. E é um momento assim muito grato, os dois filhos juntos tocando, né? Isso alegra muito o nosso coração. Mas eu quero conversar com os irmãos e com os amigos nesta hora sobre no deserto da vida. No deserto da vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. É o texto que Deus colocou em nosso coração para estarmos compartilhando nesta hora. Eu leio assim, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Querido Deus e Pai celestial, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra lida aos nossos corações. Fala, Senhor, a cada um que aqui está me ouvindo nessa hora, como o Senhor falou ao meu coração, ao meditar sobre essa palavra, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 5 coisas que nós podemos aprender com este deserto de Jesus. Deserto, eu chamo de deserto aqueles momentos difíceis pelos quais passamos. Uma enfermidade na família, uma doença, um problema de relacionamento entre o casal, às vezes desavença entre os filhos, a perda de um ente querido, um bem material que nos é roubado, que nos é furtado. São os desertos pelos quais nós passamos. Mas, amados, há um outro tipo de deserto, é o deserto espiritual. Quando você sente aquele vazio dentro de você, quando você sente que algo está faltando, quando você se sente assim ressequido, como a terra que está sem chuva há muito tempo, aquele momento em que parece que Deus não te ouve, Deus não fala com você, e você não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para orar, é o deserto espiritual pela qual você está passando.
5 coisas me chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, se você é filho de Deus, se você é crente, Deus mesmo vai te enviar para o deserto. Pastor, o que é isso? Percebam que o texto é bem claro. Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Todos nós precisamos passar pelo deserto. Se você não passar pelo deserto, você não chega à terra prometida. Precisamos encarar o deserto. É duro, é difícil, é complicado, mas nós precisamos passar pelo deserto. Jesus não foi levado ao deserto simplesmente para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para ser preparado para enfrentar as lutas, as dificuldades, os obstáculos, as barreiras que ele iria enfrentar mais na frente. Ele foi levado ao deserto para ser preparado para chegar à cruz. O preço da cruz é alto. Para que ou por que Deus mandou seu filho para o deserto? Interessante que quando você está no deserto e você está buscando a Deus, tem alguém te olhando, tem alguém te observando. É o diabo, é o inimigo das nossas almas. Pedro diz que ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, você está passando pelo deserto, você está fragilizado, você está com dificuldade, você está com lutas, e ele está só te observando, para na hora certa, dar o bote. O diabo é astuto, e é assim que ele faz. Percebam que ele só atacou Jesus. Jesus não foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. O diabo ele esperou a hora certa, o momento certo. E quando Jesus sentiu fome, quando Jesus estava fragilizado, o diabo disse: agora é a minha vez, agora é a minha hora, agora é o meu momento, agora eu derroto ele. Ele está com fome, ele está fragilizado. É assim que ele faz com a gente. Quando você está bem fragilizado, bem fragilizada, passando por aquelas lutas, está difícil, o diabo vem e te propõe muitas vezes algo extraordinário, e você cai na cilada dele. Às vezes podemos pensar que foi o inimigo que nos levou até lá. Não, Deus permite o deserto na nossa vida, porque na verdade, amado, o deserto tem 2 funções. O deserto é castigo, mas também o deserto é uma escola. O castigo corrige, o castigo disciplina, e a escola nos ensina, nos prepara para o que vem depois. Então, no deserto, a gente aprende essas 2 coisas. A gente aprende a correção, a disciplina, e nos preparamos para enfrentar o dia seguinte. A situação pode ser complicada, dolorosa, até mesmo você pode se sentir passando pelo vale da sombra e da morte, mas tenha certeza que o Senhor está contigo. Amém, amados? Não sei qual é o deserto pelo qual você está passando atualmente, não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas sei que o Senhor está com você e vai te dar a vitória. Esta é uma das diferenças entre os que creem e os que não creem.
Os que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus, não têm o Senhor, aqueles que não são habitados por Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, Deus está em nós. Então que venha o deserto, que venham as lutas, que venham os problemas, que venham as dificuldades, nós sairemos vencedores. Nós sairemos vencedores. O governo da nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor, inteiramente nas mãos de Deus, para o bem. Nós somos habitados por Deus, somos o seu templo. O governo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Interessante que após 40 dias, 40 noites, Jesus tem fome. Jesus estava esgotado, Jesus estava realmente no limite. E aí o diabo chega e vai no ponto crucial. Se ele chegasse com um prato bem bonito, aquele arroz, não é o nome do arroz? Hein? Piamontese. Arroz delicioso. Como é que Jesus ia reagir? Não sei. Mas o diabo ele não foi direto no ponto. Ele deu uma volta muito grande e tocou exatamente em quem Jesus era. O diabo diz: se você realmente é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que ele faz com a gente? Nós estamos no deserto, passando apertos, e ele diz assim: escuta aqui, vem cá. Se você realmente é filho de Deus, por que você está passando por tudo isso? Que pai é esse? Que Deus é esse? Se você realmente é filho de Deus, por que você está passando por esse deserto? Por que Deus não vem te socorrer, não vem te ajudar? O diabo procura tocar na nossa imagem. Nós falamos que somos filhos de Deus, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus não deixa faltar nada, que Deus é Deus. O diabo diz: que Deus é esse? Desista, rapaz. Desista. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que a vida dos que não creem está sob o controle do Pai também, controle de Deus. Só que para o juízo, são vasos da ira, reservado para o dia do juízo, para o seu próprio fim. Não é assim conosco, não é assim comigo, não é assim com você. Deus nos ama e a obra de aperfeiçoamento que Ele começou, Ele vai terminar, até que nós sejamos parecidos com Jesus, iguais a Jesus. Ele vai trabalhando na gente, e para isso nós precisamos passar por esse deserto, para sermos disciplinados, para aprendermos, para nos tornarmos realmente semelhantes ao Senhor Jesus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: o deserto é necessário. Se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, ir para o deserto é algo bom. É algo bom. Jesus foi para lá antes de iniciar o seu ministério terreno. Nesse tempo, ele ficou em oração, em comunhão com o Pai, preparando para a grande obra que ele teria que fazer pouco depois. Deus está preparando você? Você está se preparando através da leitura da Bíblia, através da oração, através da meditação? Está passando pelo deserto? É porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Por isso esse deserto. Lembre-se, portanto, de consultar o Pai antes de qualquer empreitada que você for fazer. Consulte a Deus, por mais simples que seja, pequena ou grande. O Espírito Santo
impeliu, enviou Jesus a um lugar onde ele pudesse ficar em contato o maior tempo possível com Deus. E foram 40 dias e 40 noites. Deus quer você em contato com Ele o tempo todo. E no deserto é o lugar onde a gente busca Deus, onde a gente se agarra com Deus, onde a gente faz como Jacó, abraça, luta e não larga. Senhor, não te largo enquanto a bênção não chegar. Oh, glória a Deus. Larga não, enquanto a bênção não chegar. É isso que tem que ser feito. E assim Ele vai nos levar, cada um de nós, cada um de seus filhos, os quais são habitados por Ele, a buscá-lo cada vez mais. E aí é preciso que a gente vá parar no deserto. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará o escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Terceira coisa que eu tiro aqui desse texto: você vai ser tentado. Olha, se você ainda não foi, se você não está sendo, você vai ser. A menos que você se afaste de Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o cerco vai fechando e Ele vai te tentar. Para isto mesmo que Jesus foi ao deserto. Satanás estava lá, acompanhando de perto tudo o que estava acontecendo com Jesus. Queridos, você está trabalhando na igreja, você está se envolvendo, mas o diabo está te olhando, ele está te observando. O negócio dele é achar uma brecha. Mantenha-se fiel. As primeiras perguntas que ele fez foram para colocar dúvida acerca da identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele quer colocar dúvida na nossa identidade. Tempos de provação podem fazer você duvidar de quem você é. Espera aí, eu não sou filho de Deus, e por que tudo isso na minha vida? Por que tudo isso na minha família? Como explicar? E o diabo começa a colocar coisa na sua cabeça, soprar no seu ouvido. Ele pagou a conta por nós. Conta de morte que custou a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E Ele restabeleceu a nossa comunicação com o Pai Celestial. Ele sabia quem Ele era, e você sabe quem você é. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. Nunca duvide disso. Quarto, Satanás pode usar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, na tentativa de te enganar. Ele é terrível, ele é astuto. Ele fez a primeira oferta, Jesus não caiu. E Jesus respondeu a Satanás usando a Bíblia. O que Satanás fez? Também usa a Bíblia para fazer uma outra oferta a Jesus. Também usou a Bíblia. Foi a mesma oferta de antes, só que usando a palavra. É um perigo. O pouco conhecimento pode fazer com que você abandone a Deus, certo de que está indo ao encontro de Deus e está se afastando dele. Muito cuidado com isso. 5, a quinta lição que eu tiro daqui para nossas vidas. A maneira que Jesus usou para se defender também foi citando as Escrituras. Não foram palavras de ordens, não foram gritos de guerra, não foram chavões, não foram simpatias, campanha de 7 ou 10 passos, ou 12 passos para lá ou para cá.
foram a palavra, as escrituras que Jesus usou para derrotar Satanás. A palavra de Deus, dentro do contexto certo, de conformidade, amados, é uma arma tremenda, infalível contra as investidas de Satanás. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, diz Tiago. A palavra de Deus, dentro do contexto, é uma arma tremenda. Mas eu quero falar para você o seguinte, que desertos são comuns na nossa vida. Seja você crente ou não, deserto vai vir. A diferença, amados, é que para os cristãos, para o crente, deserto é sinônimo de que a vitória está perto. O povo de Israel passaram 40 anos naquele deserto, para poder entrar na terra prometida, a terra que manava leite e mel, terra de fartura. Depois de 40 dias e 40 noites, o diabo vem, tenta Jesus, Jesus vence o diabo, e o que é que aconteceu? Verso 11, o diabo deixou, e os anjos vieram, e o serviram. Eu começo a imaginar o que os anjos fizeram ali com Jesus. O abraçaram, os anjos o confortaram, os anjos trouxeram um alimento realmente muito gostoso, o serviram. Percebam que depois do deserto vem a vitória infalivelmente. Depois do deserto vem o nosso brado de vitória. Amém, amados? O povo de Israel tomou posse da terra prometida, uma vitória física, uma vitória material, mas Jesus foi servido pelos anjos, ou seja, uma vitória espiritual. Uma vitória espiritual. E eu penso que nesta noite, o que você mais precisa é de uma vitória espiritual. Não sei qual é o teu deserto, mas eu sei que você precisa de uma vitória espiritual na sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você está passando pelo deserto? Desista não. Não desista. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, Ele vai te dar a vitória. Ele vai trazer os anjos para te servirem, para te levar no colo, para te abraçar, para transformar a sua vida, para te curar, para te restaurar, para fazer algo novo no seu casamento, na sua família, para fazer algo novo na sua vida, amados. O deserto é bom, a gente aprende, a gente já chega mais a Deus. O deserto, amados, é aquele lugar onde a gente se prepara para enfrentar o amanhã. Então, se você está passando pelo deserto, e você está precisando desse aconchego que só o Senhor pode te dar, está precisando, necessitando dessa graça de Deus, dessa fartura que o Senhor tem para te dar, abra o seu coração e deixe Jesus fazer algo na sua vida. O que você precisa hoje é salvação, é Jesus no seu coração, porque a cura, a restauração, as outras coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro entregue a sua vida a Jesus, é a chave da vitória, se chama Jesus. Jesus. Enquanto a igreja está orando, enquanto o